Olá pessoal, mais uma vez bem-vindos ao meu canal Personal English Coach. Meu nome é Eduardo Augusto e hoje nesse vídeo eu vou falar um pouquinho a respeito de uma coisa muito controversa que é pensa o tempo todo em inglês. Coisa absurda, eu não consigo nem imaginar isso, tá? Dizem que isso ocorre quando nós temos uma formação, uma alfabetização até os 11 anos de idade em um país de origem inglesa. Depois disso, o que ocorre é uma coisa muito mais bonita, tradução muito rápida. E com os meus alunos eu procuro fazer isso. A gente vai usando o inglês como uma tradução literal o tempo todo, porque o que houver de não literal é uma parte muito pequena. Então a gente vai usar muito esse idioma maravilhoso que é o nosso, que é o português. E a gente já tem, por exemplo, quando nós migramos de uma língua para outra, dizem que 30% já é embromation. Eu costumo propor para os meus alunos para que a gente tenha aí umas 2.000 palavras dentro de um período de 6 meses. Então, o ideal para isso seria construir umas 11 frasezinhas por dia com alguma coisa do teu contexto diário, uma coisa bem forte. Então, não se memoriza a palavra de forma isolada. Se você coloca ela num contexto, numa historinha, fica bem fácil. Tipo, Pedro vai à cidade comprar uma camisa azul. Tudo que está nessa sentença você memorizou. Uma outra coisa também que eu estou tentando aprender alemão por minha conta e eu fico tentando pensar o tempo todo em alemão. Com o meu nível de vocabulário ainda não dá. Então, os meus alunos até perguntam, Eduardo, com essa história da tradução literal, eu posso usar o Google Tradutor? Claro que sim. O Google é uma ferramenta excelente. Tem até um videozinho no YouTube falando a respeito da inteligência artificial, como que ele pega esses padrões de linguagem e vai jogando lá. Nós vamos ter na frase afirmativa sempre batendo de forma literal. Nós vamos ter um cuidado especial com relação à adjetivação, que começa invertendo. No inglês, você não sabe do que você está falando e vai dando qualidade àquela coisa depois que você descobre o que está falando a respeito. No português, não. Você dá o substantivo e vai dando qualidades a ele. Então, vai pondo os adjetivos depois. Para isso, existe uma regra também, que é chamada ODASCOM, e precisa ter uma lógica aí. Você coloca até 7 adjetivos. Eu quero fazer um vídeo especial só a respeito do ODASCOM. Bom, uma outra coisa que na interrogação a gente vai fazer aquela inversão do pronome com o verbo e o que pintar de exceções aí é uma coisa muito pequena, então vamos aproveitar esse grande volume de tradução literal que a gente pode usar no início. Uma coisa legal também é trabalhar com todas as habilidades, a maioria de nós somos mais visuais. Eu gosto muito de formatação, meus aluninhos já todos já estão acostumados, a gente vai no Word, coloca margem estreita e Arial 12 e a gente nessa margem estreita a gente procura colocar uma sentença dentro de uma única linha. Isso nosso cérebro ele enxerga como uma imagem. Isso ajuda até na hora de criar uma leitura dinâmica. Essa formatação é muito legal. Então a gente vai sempre colocar português em inglês, e eu brinco que o meu curso é uma academia, onde nós vamos trabalhar por 6 meses, enriquecendo o vocabulário e diminuindo o tempo de tradução até chegar num período onde a gente vai traduzir numa velocidade tão rápida que vai pensar que está pensando em inglês. Até lá, você já se habitua tanto com essa história que você já não se importa mais de fazer tradução literal. E aí eu quero ver você, quando você entrar, por exemplo, numa tradução simultânea, quando você tiver que fazer um artigo legal para o teu mestrado, para o teu doutorado, para o teu TCC, se for o caso. Então, tradução literal, use e abuse. Porque quando eles falarem para você, pensa o tempo todo em inglês, é porque na realidade a gente está tentando se esquivar de uma coisa mais difícil. Eles estão tentando te trazer assim um atalho. Não existe atalho também. Então existe o que eu brinco com o pessoal, desculpe o palavrão aqui, mas
Eu chamo de horas bunda na cadeira. Então, senta ali, se dedica àquilo, né? Não importa qual contato que você vai ter com a língua, se é vídeo, se é série, se é documentário, se é um texto legal, procura uma coisa que você goste e vai lá e se dedique àquilo, né? 1000 vezes faz a interpretação de texto, repete e ao longo do tempo aqui no canal eu vou dar uma porção de dica para vocês a respeito de como usar cada uma dessas habilidades. Eu espero que vocês tenham gostado e mais uma vez espero vê-los no próximo vídeo. Um abraço.